When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I. Olá, olá, gente! Como que vocês estão? Vamos começar mais um vlog. Na verdade, a gente já começou, né? A gente teve ali já o início dele no final de semana. Eu que não sentei pra gravar e eu estou estourada, pra variar. Bora lá então começar esse vídeo. Eu quero fazer desse vídeo um vlog da nossa maratona que tá rolando lá com a galera do Catarse. A gente tá fazendo uma maratona de uma semana de leitura. Começamos no sábado e vamos terminar no sábado. Então não vai dar 7 dias, né? Vão dar 8 no caso. Porque pra dar 7 teria que ser de sábado até sexta-feira. Vocês entenderam, né? Enfim, essa é uma maratoninha de final de ano pra gente dar uma adiantada ali nas leituras que a gente queria fazer antes de o ano acabar. E é isso, gente. Essa é a ideia. Eu separei os livros que eu quero ler, mostrei pra vocês, né, no takezinho ali, quais são as leituras que eu quero fazer. Um deles eu já terminei, que é o The Unhoneymooners. Na verdade, eu já tinha começado esse livro, eu tinha lido até um pouco antes da metade. E daí eu peguei o final de semana pra terminar o restante. E a galera comenta muito no Instagram, quando eu posto desse livro, né? Falando, nossa, parece um livrão grosso, né? Realmente, ele tem 400 páginas, mas ele é aquela versão em inglês que a gente tem uma diagramação bem mais folgada, sabe? Mas calma, que esse livro já saiu aqui no Brasil, o título é Os Imperfeitos. E esse é o segundo livro que eu leio de Christina Lauren, que é o pseudônimo de duas irmãs que escrevem juntos. E elas estão ganhando um espaço no meu coração reservado só pra elas. Deixa eu só fechar aqui a janela porque tá fazendo barulho de carro e tá chovendo, então a gente fica um pouco mais tranquilo pra conversar com a janela fechada. Vamos lá então falar sobre a minha primeira leitura deste vlog, então, The Unhoneymooners, que eu gostei muito, gente. Um livro muito divertido, um romance adulto. Os personagens têm seus 32, 34 anos. E esse aqui é um ótimo exemplo, uma ótima recomendação pra você que gosta de livro de romance sem cenas explícitas de sexo. Isso não tem aqui, tá? Então você pode ler tranquilo. O que é bom pra alguns também é assim, ruim pra outros, né? Porque tem gente que, meu Deus do céu, sabe, quer ver o circo pegando fogo mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a história. Bom, a Olive, que é a nossa protagonista. Gente, o Telegram tá aqui fazendo uma barulheira, deixa eu fechar. A Olive é a nossa protagonista, ela tem uma irmã gêmea que no começo do livro tá se casando. A Amy tá pronta, né, pra começar o casamento ali e, enfim, né, tá todo aquele fuzuê de casamento. Elas são de uma família latina com muitas pessoas, sério, é muita gente na família, um monte de tio, um monte de primo, coisa e tal, aquele fuzuê de família. E a gente tá no começo da história ali vendo tudo se encaminhando pro casamento acontecer. Só que acontece que a Olive, ela tem uma questão, né, uma espécie de alergia a certos alimentos do buffet do casamento, porque fecharam um buffet com frutos do mar, ela tem alergia a certos alimentos, então ela vai ter que precisar ir até a cozinha falar, né, sobre uma alimentação diferente pra ela, né, ou seja, ela não vai comer do buffet. Além disso, ela também precisa fazer isso pro Ethan, que é o irmão do noivo, e é o nêmesis dela, assim, sabe? É o cara que faz anos que eles não se gostam, então a gente tem aquela coisa dos inimigos, sabe? Eles se detestam faz tempo já. Ela vai precisar então também falar sobre a questão alimentar dele, porque ele não se alimenta de buffet. Ele tem assim um negócio com buffet, um trauma com buffet, que ele não se alimenta de buffet, então ela também vai ter que resolver isso pra ele. Além disso, como, né, madrinha ali da irmã, ela vai ter também uma lista de afazeres, e um desses afazeres é ir falar também com o Ethan pra ler antes do casamento acontecer, né, ler ali o que ele vai falar, né, qual vai ser o discurso dele, enfim, né, a gente vê logo no começo do livro ela tendo que lidar com esse cara que ela não gosta. O casamento vai rolar, só que na festa do casamento, já, né, assim, pouco tempo depois que o jantar foi servido e que os discursos foram feitos, as pessoas começam a passar mal. Todas as pessoas que comeram do buffet passam mal, porque elas foram infectadas por uma bactéria, né? Acho que é uma bactéria que tá presente na comida, né, do buffet. E todo mundo vai ficar muito mal, vomitando e tal. Pegou esse negócio e todo mundo passa muito mal, menos a Olive e o Ethan. E aqui antes eu preciso dar uma informação importante pra gente entender o que vai acontecer agora, né?
A Amy, que é a irmã gêmea da Olive, ela é uma pessoa que participa de todos os sorteios possíveis pra tentar conseguir coisa grátis ou conseguir coisa com desconto. Então, muita coisa do casamento, ela ganhou desse jeito. E ela tem essa questão da sorte, sabe? Mas na verdade é que assim, quanto mais ela participa, mais ela tem chance de ganhar as coisas. Então ela ganhou muita coisa do casamento participando, sabe, desses sorteios. E uma das coisas que ela ganhou foi uma viagem para Maui, no Havaí. E é a viagem de lua de mel dela, né? Ela vai passar 10 dias, iria passar, né, 10 dias com o seu recém-marido em Maui, só que todo mundo passando mal, todo mundo vomitando o tempo inteiro, passando muito mal, ficando muito doente, ninguém pode, né, nenhum dos dois vai poder ir nessa viagem, e é uma viagem que tem todo ali umas regras, né, por causa do sorteio, então ela não pode ser reagendada, você não pode receber o dinheiro da viagem, então pra não perder isso, né, pra não perder essa coisa que ela ganhou, ela vai convencer a Olive a ir nessa viagem. Ela vai falar, não, pega o meu lugar, vai, aproveita, viaja, você não tá passando mal, você não tá nem, sabe, você tá bem, então vai. E acontece que o Ethan também vai ser convencido pelo irmão dele a ir. E eles vão juntos pra essa viagem, muito a contragosto, eles vão juntos fazer essa viagem pra Maui. A ideia é que eles passem a viagem toda separados, né, que fica cada um no seu canto, mas a gente sabe que as coisas não vão ser bem assim. Tudo isso porque a Olive, ela tá num momento desempregada, ela tá muito precisando de um emprego e ela vai conseguir esse emprego. Ela vai descobrir que o chefão dela, assim, o maior chefe de todos, o fundador da empresa, vai estar em Maui também. Ela vai encontrar com ele lá, né? Foi o cara que entrevistou ela, enfim. E, gente, essa viagem, ela é um rolo, porque, assim, a Olive tá indo pra viagem se passando pela irmã. Elas são gêmeas, né, coisa e tal, então ela tá indo ali como se fosse a irmã gêmea que tá em casa passando mal. Então, pra todo mundo, né, os funcionários do hotel, ela é a Amy. E ela acabou de casar com o Ethan. Então ela tá fingindo ali, né, que eles dois são recém-casados e que eles são o casal que ganhou essa promoção. Então, pra todos os efeitos, né, pra equipe, eles são um casal, mas cada um tá ali curtindo a viagem, né, do seu jeito. Só que quando ela encontra esse cara, né, esse fundador ali da empresa que ela vai começar a trabalhar, é bem no momento em que uma das funcionárias vai falar, né, ai, senhorita fulana, né, vai falar o nome de casada dela. Ela vai ficar numa saia justa ali que ela vai precisar mentir pro chefe dela de que ela tá recém-casada, entendeu? E aí, a partir daí, a gente vai ter aquela coisa do relacionamento falso, né, que é mais um clichê que a gente conhece dos romances. No caso, não vai ser um namoro falso, mas vai ser um casamento falso, em que eles vão fingir para algumas pessoas que eles estão casados enquanto essa viagem tá rolando. Mais pra frente vai ter uma outra coisa por parte do Ethan, que vai fazer com que eles continuem fingindo. E eles vão acabar se aproximando nessa, sabe? Tipo, nessa de precisar passar um tempinho juntos, assim, pra poder fingir que são casados, mesmo se odiando, eles vão acabar se aproximando e um vai conhecer melhor o outro. E a gente vai, ao longo da leitura, descobrindo por quê, de onde surgiu esse ódio, de onde surgiu esse fato de eles não se gostarem, porque realmente os dois não se gostam. E a gente vai vendo ali as peças se encaixando e a gente vai vendo também esse relacionamento real surgindo na viagem pra Maui. Quando eles voltam pra cidade deles, né, quando a viagem acaba e eles voltam pra cidade deles, em que eles vão precisar, tipo, lidar com a família, lidar com algumas coisas envolvendo o irmão do Ethan, enfim, né, uma situação bem treta de família, que vai se desenrolar aqui mais pro final da história. Então eles vão precisar lidar com essa situação, vai ter uma série de... Ai, gente, treta de família, tá? É só isso que eu posso dizer, treta de família. Eu não quero ficar falando muito porque eu já acho até que eu dei informação demais sobre esse livro, mas eu ainda acho que pra eu explicar o que aconteceu, né, aonde que a história chega, era preciso que certas coisas fossem ditas. Então, gente, esse livro é muito divertido, ele é muito engraçado, tem muitas cenas, assim, de separar e dar risada, entendeu? Eu achei uma leitura muito gostosa, muito fluida. A gente tem a questão do romance, a gente tem essa questão do mal-entendido, a gente tem um crescimento por parte da Olive também, né, porque ela tem... vamos dizer assim, essas ideias pré-concebidas sobre ela e sobre outras pessoas também, que ao longo da leitura a gente vê que ela vai amadurecendo e mudando, né? E também a gente vai ver aqui muito do impasse profissional por parte, né, da Olive, que aos seus 32 anos está desempregada e
vai nesse desemprego, né, nesse momento aí de apuro, ela vai começar a questionar sobre o que ela realmente quer, sabe? Será que ela realmente quer seguir esse caminho que ela tá trilhando, ou será que ela só tá indo com a onda, sabe? Então ela vai meio que parar pra refletir um pouco mais sobre si mesma, vamos dizer assim. Gente, fofo, divertido, super gostoso de ler. Gostei muito, muito, muito dessa história. Recomendo muito pra vocês. Como eu falei, já tem disponível aqui no Brasil, né? Pra compra no traduzido em português. E na Black Friday agora ele tava até em promoção. Deixa eu até olhar aqui na Amazon como que tá o preço dele nesse momento em que eu falo com vocês, porque eu já tô aqui fazendo a minha divulgação pra que vocês leiam, sabe? Vai ler esse livro, na moral. Lê mesmo. Ó, ele tá R$28,90 o físico e no Kindle tá R$27,45. Não acho caro, não tá baratinho, mas também não acho caro. Gente, eu comprei esse livro 3 vezes pra vocês terem uma noção. Eu comprei ele de presente pra várias pessoas. Eu dei ele de presente pra Estela e eu dei ele de presente pra mais alguém. Ó, enfim, comprei ele 3 vezes. Então são 3 pessoas que vão ler esse livro porque eu, sabe, tô dando esse empurrão aí. Eu acho que as outras pessoas que ganharam esse livro de mim são gente que lá do Catarse eu sorteei pra receber um livro da Wishlist e esse livro tava lá e daí eu fui e mandei de presente. Então se você tá aí vendo esse vídeo, você ganhou esse livro de presente de mim, agora você tem um motivo a mais, porque agora eu li e agora eu posso recomendar assim, olha, com toda a propriedade. Vão ler isso aqui. Aí, só pra atualizar vocês das minhas leituras atuais, né? Eu passei o final de semana escutando um audiolivro que eu vou comentar com vocês depois, quando eu terminar a história, mas é O Querido Menino. Esse livro entrou pra minha lista de 10 ou 12 livros, acho que 12 livros pra 2022. Quem escolheu pra mim foi o Lucas Barros e eu tô achando uma leitura devastadora. Eu vou precisar depois de um tempo pra sentar e conversar com vocês sobre esse livro, mas ele também aí tá dentro desse, né, dessa maratoninha, então escutando, né, eu tô mais ouvindo audiobook mesmo quando eu paro pra lavar louça, pra fazer comida, então tá sendo uma leitura paralela que eu tô fazendo. E agora a gente vai lá pro lugar onde eu coloquei todos esses livros, né, aqui na minha mesa, e tem um helicóptero passando por aqui. Bom, galera, eu acho que agora eu vou começar O Sol é para Todos, que é outro livro que eu coloquei aí, né, eu separei pra ler essa semana. Falam que é bem rapidinho, que é um livro muito, assim, fluido, então eu quero tentar começar ele ainda hoje, depois que eu terminar uma bateria de gravações de vídeos que eu vou fazer aqui pro YouTube. Então é um livro que eu quero começar hoje. E depois eu também tenho People We Meet on Vacation, também já saiu aqui no português, ele ficou como De Férias com Você. Eu comprei o e-book, que também tava muito barato esses dias, tava 8 e pouco, se ainda tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo, você dá uma olhada lá. Mas enfim, eu acho que eu vou ir escutando o e-book, daí nos momentos em que eu não tô escutando, eu vou pegar ele pra ler. Mas isso vai ser depois que eu acabar Querido Menino e depois que eu acabar O Sol é para Todos. Então eu acho que se eu começar hoje, dependendo do ritmo do livro, hoje é segunda-feira, né? Eu acho que lá por quarta-feira eu já consigo pegar ele e daí eu vou atualizando vocês do andamento dessas leituras. Mas, gente, era isso. Desculpa aí o barulho, a janela aqui está aberta, mas era isso. Eu vou agora continuar as minhas gravações de vídeos aqui pro YouTube. Dezembro é um mês sempre bem recheado de conteúdo. Eu amo fazer conteúdo pra dezembro. E é isso, então. Vou lá terminar de me preparar pra começar a gravar esses vídeos e a gente se vê daqui a pouquinho. Beijo! Oi, gente! Como que vocês estão? Deixa eu colocar vocês aqui. Tô hoje aqui toda arrumadinha, vindo falar com vocês, porque acabei de sentar pra fazer umas fotos que eu preciso fazer. E precisava, né, no caso, porque eu já terminei. E eu tava pensando aqui, né, como que é muito louco, que chega no final do ano a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? A gente quer produzir conteúdo, quer... Pelo menos eu tô assim, né? Eu tô querendo fazer todos esses conteúdos, assim, de final de ano, que eu amo fazer. Eu acho muito legal, assim. E, enfim, aí eu fico toda querendo fazer esses conteúdos, eu também fico querendo ler, né? E aí, tipo, a vida fica uma loucura. Enfim, hoje eu quis parar aqui pra comentar com vocês sobre um dos livros que eu tava lendo, que eu concluí ontem, que é O Querido Menino. Esse livro foi escolhido pra mim, pra eu ler esse ano, pelo Lucas Barros. E é um livro de não ficção, que eu enrolei até pra ler, mas, enfim, consegui fazer isso antes de o ano acabar. E foi uma leitura muito difícil em muitos aspectos, porque a gente acompanha nessa leitura o relato de um pai falando sobre a experiência da sua família com um filho dependente químico. Toda a história é narrada pela visão do pai, né, que é o Chef, como é que é o nome? Esqueci o primeiro nome dele, mas o filho dele se chama Nick, né, Nick Chef. E
livro, inclusive, foi adaptado pro cinema. Tem um filme baseado no livro que tá disponível no Prime Video, que eu ainda não assisti, mas quero tentar fazer isso hoje ainda. E vamos lá, né? A gente tem a história dessa família de classe média alta dos Estados Unidos, né? O pai ali que tá narrando a história pra gente, ele é um escritor, ele é bem sucedido na sua carreira e ele vai contar pra gente, com o passar da leitura, muito da relação dele com o filho. E a história já começa com a gente sabendo que esse rapaz de seus, acho que ele não tem nem 20 anos ainda, né? E eu acho que é comum pra vários leitores ter as dúvidas que eu tive quando eu comecei esse livro, né? Do tipo assim, nossa, é curioso, né? Como que chega num ponto, como que um jovem que tem todas as possibilidades, né? Que tem, enfim, condição financeira, que tem um mundo pela frente, como que um jovem, sabe, de uma classe social, assim, privilegiada, chega ao ponto de se tornar dependente químico, né? E eu acho que é comum que vários leitores tenham esse tipo de questionamento quando começa a leitura, mas o autor vai narrar pra gente muito sobre a história dele com o filho, sobre esse primeiro casamento, né, dele, que desse primeiro casamento ele teve o Nick. Os pais do Nick, então, em algum momento ali da infância dele, vai se separar, ainda quando ele é bem criança, lá pelos seus 5 anos, mais ou menos, e daí a mãe se muda de estado e ele fica ali vivenciando aquela questão da briga judicial dos pais sobre quem vai ficar com o filho, quando que, né, ele vai viajar pra visitar a mãe. Tem toda essa questão que impacta a vida de uma criança, né, obviamente, de diversas maneiras. E, enfim, a gente acompanha já essa infância que não, sabe, teve um evento traumático, vamos dizer assim, na vida desse garoto. Mas ele cresce, assim, uma criança saudável, né? Uma criança que teve acesso à educação, acesso a, sabe, escola. Era um menino muito bem instruído, né? Ele tinha muito conhecimento de várias coisas, ele tinha vários interesses, ele gostava de música, ele gostava de literatura, ele tinha interesse por esportes, né? Então ele era um garoto ativo, enfim, era um menino que tinha todas as ferramentas para se tornar um adulto, né, assim, brilhante. Só que no meio do caminho, né, a gente vai descobrir, conforme a gente vai lendo, que ele teve acesso, em algum momento no início da sua adolescência, ele teve acesso às drogas. E a gente percebe, né, como que as coisas começam de uma forma muito sutil, assim, porque passa de uma simples experimentação, sabe, da adolescência, assim, coisa de criança, né, pré-adolescente, enfim, passa de uma simples experimentação de, eu vou tomar esse negócio aqui, né, vou beber esse álcool aqui pra poder testar, pra poder ver como é que é, né, aquela coisa de ter amigos, né, que te introduzem a certos tipos de experiências, né, de vida. E no caso dele, uma delas foi a experiência de ter contato com o álcool, depois contato com outros tipos de droga, que a gente vai ver que vai ficando cada vez mais, são drogas cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis de se livrar no organismo. E ao longo de toda a leitura, o autor vai contando muito pra gente sobre a relação dele com essa descoberta, né, com o filho, sobre o que fazer, o que ele, né, ali naquele momento, enquanto descobria isso, pensava em fazer, quais eram as possibilidades dele, quais eram as opções dele. Eu achei muito legal a forma como esse pai tentou lidar com a situação desse filho, de forma alguma tentando, como eu posso dizer assim, punir. Em alguns momentos sim, né, a punição vem, mas em vários momentos não, né, tentando conversar, tentando instruir a base da conversa, tentando não mentir pro filho, tentando ter uma troca realmente como se o filho dele fosse o adulto que ele estava se tornando, né? Então, dando as instruções, conversando, falando sobre, questionando o filho, enfim, eles sempre tiveram uma relação de muita amizade, então eles tinham esse espaço para conversar sobre esses assuntos. Só que em algum momento as coisas fogem do controle desse pai, que não consegue o tempo inteiro estar com seu filho 100% do tempo e proibir ele de fazer o que ele quer fazer 100% do tempo. E é muito doloroso ver, inclusive, todos os sentimentos que esse pai passa, porque é uma situação que eu não consigo me colocar, sabe, assim, vivenciando, mas é muito difícil. Vários momentos em que ele tá lidando com essa situação, que ele tá tentando lidar com a situação e que ele fica frequentemente se questionando, perguntando onde foi que ele errou, aonde foi que a coisa começou, qual teria sido o gatilho pro filho dele ter, sabe, esse interesse em drogas, o que estaria acontecendo na vida dele, sabe, qual é a responsabilidade dele enquanto pai disso que tá acontecendo na vida do filho. E assim, muita dúvida e ao mesmo tempo muita dor que ele vai sentindo por se responsabilizar pelo que tá acontecendo com o filho, porque enquanto um pai, eles colocam nessa figura de que se o filho teve acesso às drogas, né, se o filho teve, enfim, se iniciou
com o vício, ele teria, né, seria responsável de alguma forma. E ele passa boa parte da leitura falando sobre essa experiência de se culpar e se questionar e perguntar onde foi que ele errou, onde foi que a mãe errou. E aí ele começa também a ter contato com alguns profissionais, né, psicólogos, profissionais que também trabalham com jovens dependentes químicos. E enfim, né, ele vai tentando ali de todas as formas possíveis, ter acesso, ter contato com pessoas que possam auxiliar ele de alguma forma a enfrentar essa situação, a lidar com essa situação. Só que a coisa vai passando, vai ficando cada vez mais difícil de controlar e cada vez mais difícil de o filho também, largar a droga, porque ele vai tendo dependência em drogas cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis. E a gente acompanha também, né, o próprio pai pesquisando e se informando sobre esse tipo de droga que o filho tá usando, e ele contando muito, né, sobre como essas drogas surgiram, como que se tornou uma espécie de epidemia nos Estados Unidos, em que, eu não sei no Brasil, né, eu não tenho dados no Brasil, porque ele fala muito sobre, enfim, todos esses dados dos Estados Unidos, e sobre como, assim, como é uma situação, é uma doença, de fato, né, a dependência química, ela é enxergada como uma doença, e, inclusive tem muito questionamento, né, sobre pessoas que ficam se questionando, mas como assim é uma doença que a pessoa se coloca nisso por livre e espontânea vontade, né, não é como se fosse uma pessoa, sei lá, que tem um câncer, que vai lutar com todas as possibilidades pra sair desse câncer e pra viver, enquanto que esse dependente químico, ele tá fazendo isso consigo mesmo, né, ele tá se auto-colocando nessa situação de doença, e ele não tem, nenhum discernimento de querer sair disso por conta própria, justamente porque a pessoa já tá naquela fase de dependência tão extrema, que a pessoa não, ou ela vive com aquilo, ou se ele abre mão daquilo, ele sofre todas as consequências que o organismo ali vai sofrer por estar sem a droga. E a gente acompanha durante toda a leitura diversas vezes em que esse rapaz foi pra reabilitação, diversas vezes em que houve, assim, uma esperança, né, houve uma luz no fim do túnel de que ele fosse realmente superar toda essa dependência, mas é muito frustrante, inclusive, acompanhar, né, porque existem várias recaídas, então a gente acompanha esse jovem em vários momentos ficando, mais de um ano, limpo, e vivendo a sua vida e dando o seu máximo pra ter o futuro brilhante que ele teria se não fosse pelas drogas, mas aí depois tendo essa recaída de novo. E, enfim, eu acho muito legal também como o autor usa vários outros exemplos, né, de pessoas que ele foi conhecendo ao longo dos anos, pra poder mostrar que não são só as pessoas da periferia, não são só as pessoas das classes menos privilegiadas, todo mundo, todas as pessoas têm a chance, né, tem uma chance de desenvolver essa doença, de se tornar dependente químico se for apresentada as drogas, né? Então tem toda uma questão também de conscientização ao longo do livro, né, sobre pais que conversam com os filhos desde cedo sobre isso, não no sentido de incentivar a criança, mas no sentido de explicar que existe um perigo muito grande se a pessoa tiver contato com drogas. E é muito louco perceber, pela narrativa dele, que quando você é pai, quando você é mãe, você não tem como colocar o seu filho dentro de uma gaiola e só ficar alimentando ele ali, né, o tempo inteiro até ficar um adulto. Não dá pra fazer isso. Seu filho precisa viver, ele precisa ter, as suas próprias experiências, ele precisa aprender errando, ele precisa ter, a sua vivência de mundo mesmo, que vai moldar ele na pessoa que ele é. Então, é muito difícil para os pais controlarem tudo, né, na vida dos filhos. Eles não conseguem ter controle de tudo, muito pelo contrário, né, não é saudável que eles controlem tudo na vida dos seus filhos, mas que ele vai instruindo ali os filhos desde cedo para os perigos, né, que existem, para que se o filho tiver possibilidade de ser apresentado a algo assim, né, ele saiba o que fazer, ele saiba que ele tem abertura pra falar com o pai, de falar, olha, fulano da minha sala tava usando, tal, me ofereceu, eu neguei, ou então, entendeu? Ter esse tipo de conversa, porque, os perigos, eles estão aí, né? E como eu falei, todo mundo tem a possibilidade, né, de em algum momento ou outro ter contato, né? Então, é muito terrível quando a gente começa a ver isso pela perspectiva de um pai, e quando também ele começa a cair na real e a entender e a aceitar que os filhos dele, né, porque ele não teve só o Nick, né, ele teve outros filhos também de outro casamento, mas enfim, que os filhos dele vão viver independente dele tá aqui ou não, e daí ele começa a cair na real também em algum momento da vida, quando ele vai ficando mais velho, que em algum momento ele não vai estar mais aqui, né, que ele vai morrer e os filhos vão ficar, os filhos deles vão sobreviver a ele, e não tem muito que ele possa fazer no sentido de proteger os filhos o tempo inteiro, né. Ele pode fazer o mínimo, né, como um pai, tá ali pelos filhos, ajudar no que puder, dar todas as instruções, como ele fez com o Nick, né, que
nossa, pagou diferentes reabilitações em diferentes fases da vida, né, pra tentar resgatar o filho dessa doença, mas que no fundo, não tem muito que ele possa fazer, porque o filho dele se tornou um adulto com suas próprias vontades, seus próprios pensamentos. Tem coisas que ele não consegue fazer pelo filho, ele não consegue obrigar o filho a ir pra reabilitação, porque agora ele é um adulto. Então são várias coisas assim que eu consegui refletir sobre esse livro, não só com relação à questão, né, da dependência química, mas também com relação ao papel paterno, sabe? O papel de pais e mães, vamos dizer assim, na criação dos seus filhos, e como que, eu não sou mãe, né, mas como que deve ser uma tarefa absurdamente extenuante, né? Porque a gente vê esse pai vivendo a sua vida inteira preocupado com o filho e tendo diversas, sabe, até problemas de saúde por causa da preocupação de o tempo todo ele achar que quando o telefone toca é uma notícia ruim, né? Estão dando a notícia de que o filho dele teve uma overdose, ou que o filho dele foi morto, ou coisa e tal, né? Enfim, gente, é muito doloroso. E tem inclusive uma mãe, né, que ele conhece, que vai falar que ficou até feliz que a filha foi presa, porque pelo menos quando a filha tá na cadeia, ela sabe onde a filha tá, ela sabe que a filha tá em segurança, ela sabe que ela não tá pela rua correndo risco de ser morta, de sofrer, enfim, violência na rua. Gente, assim, foi um livro muito doloroso, mas acho que é um livro muito necessário também, porque é algo que a gente evita muito conversar sobre, né? Eu acho que, assim, enquanto sociedade, não tem muito uma conversa sobre isso. E é um problema real que existe, que tá entre nós, que, né, tá no mundo em que a gente vive. Pode não ser a minha realidade, pode não ser a sua realidade, né, enquanto dependente químico, mas essa realidade existe, ela tá acontecendo nesse momento, enquanto a gente conversa, enquanto você assiste esse vídeo. E é uma coisa que, como eu falei, ninguém tá livre, né, de acontecer. Então, pra mim foi muito interessante a experiência de ter contato com esse livro. E no final, né, no epílogo, o autor dá várias... ele fala mais sobre, não sei, assim, sugestões que ele daria, né, pra pais que estão passando por essa situação, ou que, enfim, né, coisas... Ele vai falar um pouco sobre aquilo que ele errou, aquilo que ele poderia ter feito diferente, coisas que ele recomenda que um pai que tá descobrindo que o filho tá tendo contato com drogas faça. E eu achei bem interessante, sabe? Eu acho que foi uma prestação de serviço, vamos dizer assim, né? Principalmente pra pessoas que ainda, né, nunca tiveram contato com esse tema, com esse assunto, e que a gente tem essa chance, através desse livro, de ter um contato mais próximo com essa realidade e entender muitas coisas e sofrer também, porque a gente sofre junto com esse pai ao longo desse livro. Foi um livro muito bom, gente, eu gostei bastante, quero agora assistir ao filme. E falando agora da próxima leitura, né, que eu já comecei, que é O Sol é para Todos, eu tô aqui na metade, eu queria muito terminar ele hoje, quinta-feira, mas como eu falei, é aquilo, né, a gente fica querendo trabalhar, fica querendo ler. Eu vou tentar, assim, limpar toda a minha agenda da tarde, sabe, tudo que eu teria pra fazer de tarde, eu quero tentar fazer agora de manhã, aproveitar que eu não tenho almoço pra fazer, porque eu já cozinhei ontem, e focar no livro, gente. Hoje também tem chamada com os membros, então a gente vai fazer sprint. Eu acho que dá pra ler. Enfim, depois que eu terminar eu comento com vocês o que foi que eu achei. Mas até o momento posso dizer que estou amando esse livro, gente. Maravilhoso, sério. Tô gostando muito. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we... Gente, pelo amor de Deus, que calor insuportável, sério, começou a pior fase do ano pra mim. Ai, gente, foi mal aí pra você que gosta de calor, mas enquanto estiver inviável pra mim ser rica, né, pra manter ar-condicionado o dia inteiro, eu vou continuar odiando calor, sério, que insuportável. E sabe o que é o pior? Eu ainda preciso trabalhar, gravar vídeo com uma luz que não me favorece, né, na questão de refrescar, e ainda preciso fechar a janela de casa. Mas enfim, né, vamos parar de reclamar e vamos ao que interessa nesse vlog. Eu vim falar com vocês sobre O Sol é para Todos, que concluí, e que bom que eu consegui ler esse ano, gente. É um livro que eu queria muito ler, né, o quanto antes, assim, eu tava sempre enrolando, mas deu certo, consegui terminar e eu amei essa história. Eu gostei muito desse livro, gostei muito dessas personagens. Fiz marcações aqui no meio também. Ah, é um livro muito bonito.
Bom, temos aqui uma história narrada pela Scout, que é uma menininha que no fim da história tem 8 anos, mas quando começa ela tem uns 6, 7 anos mais ou menos. A família dela mora no estado do Alabama, que é um estado no sul dos Estados Unidos, que tem, né, um histórico assim, mais conservador e um histórico de uma relação não muito positiva com a comunidade negra, né? Então a gente vai acompanhar a história pela visão dela e a gente vai acompanhar a infância dessa menina crescendo nessa cidadezinha do interior junto com o seu pai, o seu irmão e a moça que trabalha, né, a Calpurnia, que é uma moça que trabalha na casa dela, né, uma mulher negra que praticamente criou eles desde que a mãe, né, dela faleceu quando ela ainda era bem pequenininha. Ela nem tem lembrança da mãe, mas enfim. Ela vai narrar muito pra gente sobre esse crescimento dela, sabe? Essa infância dela nessa cidadezinha, e é muito gostoso de acompanhar, porque é como se fosse realmente assim, a gente voltar dos nossos momentos de infância, em que a gente, sabe, fazia arte, a gente, sei lá, tirava uma onda com a cara dos vizinhos quando a gente era criança, sabe? Enfim, coisa de criança mesmo, assim. É uma história bem coisa de criança. Só que ao mesmo tempo é um livro que vai sim trazer umas questões sociais mais aprofundadas na história pela perspectiva da Scout, porque o pai dela, como eu falei, é um advogado e ele vai em algum momento aqui defender um homem negro que foi acusado de estupro. E é muito interessante ver isso pela ótica dessa menininha que não entende muito do que acontece, mas ao mesmo tempo é muito perspicaz e tem total liberdade de perguntar as coisas pro pai, tirar suas dúvidas. E, assim, uma das coisas mais incríveis que eu tive desse livro foi justamente a relação desse pai, que é o Atticus Finch, né? Essa relação de pai com os seus filhos, que mesmo tendo filhos ainda pequenos, né, na infância, ele nunca menospreza a inteligência e a perspicácia dos seus filhos. Ele nunca mente para as crianças ou reduz as coisas. Ele trata essas crianças como seres humanos, assim, conscientes, que vão ver as coisas, interpretar as coisas, vivenciar situações e vão ter suas próprias, tirar suas próprias conclusões, sabe? Então ele tem uma relação com os filhos que é muito incrível, porque os filhos se sentem à vontade pra perguntar qualquer coisa pro pai, pra ter uma relação realmente, assim, muito amigável com o pai, sabe? Sem falar que Atticus Finch é um dos melhores personagens que eu já conheci na vida. Eu amei muito conhecer esse personagem, eu amei muito não só essa relação dele com os filhos, mas também o caráter desse homem, sabe? Que é, assim, incrível, sério, impecável, principalmente quando a gente olha pra tudo isso, né, pra toda essa história com essa ótica de um livro que se passa lá no, sabe, nas primeiras décadas do século passado, em uma cidadezinha tão no interior de um estado que é tão, sabe, conservador e até segregacionista ali, né, enfim, é muito, muito rica, uma história muito rica. E ao mesmo tempo que a autora traz, né, essa questão do peso da história, do peso social dessa história, que faz a gente refletir muito, ela faz, assim, um contrapeso com essa história ser narrada pela perspectiva de uma criança, com situações da infância, com descobertas e uma relação muito interessante também que as crianças vão ter com um vizinho, que é um vizinho que tem uma história que é tipo uma lenda urbana, sabe? Eu achei isso incrível como a autora trouxe isso, porque esse vizinho deles é realmente como se fosse, assim, uma figura mística que eles praticamente não veem e que eles passam boa parte da história tentando, sabe, descobrir mais, tentando fazer com que esse cara saia de casa. E é bem legal porque o final da história tem um momento muito importante, assim, envolvendo tudo isso que essas crianças passam ao longo da infância, sabe? É também um livro que vai trazer uma relação entre irmãos que é muito legal e também uma amizade muito gostosa que vai ter com uma outra criança que vai chegar ali na região, né, que vai passar os verões ali na casa vizinha. Enfim, é aquele tipo de história em que a gente tem essas personagens onde todo mundo se conhece, todo mundo tem relação com todo mundo na vizinhança, e é como se a gente realmente conhecesse essa cidadezinha, sabe? E a gente tivesse contato com todas essas pessoas e com tudo que tá acontecendo ali. Tem, claro, seus momentos de muita revolta, principalmente com relação, né, ao caso desse homem que tá sendo acusado, mas ao mesmo tempo tem momentos que a gente dá muita risada e que a gente fica muito, sabe, assim, nossa, lembrando da infância. Pelo menos foi assim pra mim. Gente, eu amei esse livro, ainda bem que eu consegui ler ele ainda esse ano. E eu quero deixar aqui, né, um agradecimento mais forte a 3 pessoas. Uma delas é a Fabiana, a outra é a Nayana, que são 2 apoiadoras lá do Catarse, e a terceira é a Mariúcha, que é também mais uma apoiadora do Catarse, que foi quem me presenteou com esse livro. Ela me deu esse livro de presente já há alguns bons meses, e enfim, né, eu tava com ele aqui na estante, mas a Fabiana e a Nayana acabaram ali, né, me incentivando a ler logo esse livro, então eu deixo aqui um agradecimento especial a elas. E é isso, gente, amei muito o livro, deixo aqui a minha recomendação pra vocês, e vou agora partir pra minha próxima leitura, pra gente fechar esse vídeo, né, esse vlog, e preciso gravar, então eu vou agora meio que tentar me arrumar pra gravar sem morrer cozida dentro da minha casa.
Gente, tá assim, tá muito difícil. As minhas costas, elas estão assim, ó, escorrendo, sabe? Enfim. Oiê! Ih, gente, eu vim pra cá e esqueci o livro, peraí. Agora sim. Tô fechando aqui a porta porque hoje o Digníssimo está em casa, de folga. Então tá lá vendo TV, curtindo uma folga e eu trabalhando igual uma doida, editando vídeo de final de ano. Inclusive este vlog, que eu comecei a editar hoje. E enfim... trabalhando igual uma doida. Aí eu também sentei aqui pra poder fechar alguns pacotinhos de kits, né, que eu tô enviando pra galera que apoia o Catarse. Todo mundo que tava apoiando na categoria Quero Ajudar Mais lá do Catarse tá recebendo um kit. Eu já mostrei aqui no YouTube, já mostrei também lá no Instagram, mas é um kit com... deixa eu até pegar aqui, porque tá perto de mim, então eu consigo mostrar. Ó, é um kit com cartela de adesivo, um postal, que aqui atrás dá pra pessoa listar as melhores leituras do ano que vem, né, de 2023, e também colocar quantas estrelas ela deu. E tem também essa cadernetinha aqui, né, esse livreto, que a pessoa pode usar aí pra, enfim, escrever o que quiser, se organizar no ano de 2023. Então é um kit de final de ano, assim, agradecimento, né, por estarem comigo nesse ano. E daí a galera que tá fazendo, né, entrando no apoio agora, até sexta-feira, agora dia... que dia que a gente tá, gente? 16. Eu vou enviar pra todo mundo que estiver com a assinatura ativa, né, nesse apoio até o dia 16 de dezembro. Então, se você quiser entrar pro Catarse, participar das leituras coletivas, participar também dos outros benefícios que você recebe em apoiar pelo Catarse e também receber esse kit, o link fica aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você ir lá conferir o link, né? Enfim, entra lá no link pra você poder ver tudo que você recebe quando você apoia por essa categoria. E agora sim, né, galera? Vamos conversar sobre a última leitura deste vlog, que eu concluí, que é o People We Meet on Vacation, da Emily Henry. Aqui no Brasil ele foi lançado recentemente como De Férias com Você. E, gente, a Emily Henry me ganhou em mais um livro, sabe? Eu já tinha lido o Leitura de Verão dela no começo desse ano e foi, assim, um deleite. Eu gostei muito do livro, me apaixonei pela história. E aqui, mais uma vez, ela entrega uma história leve, uma história fofa, envolvente, mas ao mesmo tempo em que ela vai trabalhando alguns temas muito relevantes pra galera da minha geração, vamos colocar assim, sabe, pros millennials, que, né, é a faixa etária, assim, dos protagonistas que ela tá desenvolvendo. Aqui, se eu me lembro bem, no momento presente, os protagonistas têm uma coisa de, talvez uns 30 anos, quase. Se já não tem 30, estão chegando nos 30, sabe? E a nossa protagonista é a Poppy. Ela é uma jovem bem-sucedida, né? Ela é uma mulher bem-sucedida, ela trabalha para uma revista de turismo, onde ela tem um trabalho, gente, assim, muito penoso, de viajar para vários lugares, conhecer vários lugares e escrever artigos sobre esses lugares que ela visita e coisa e tal. Então, assim, o trabalho dela é viajar e escrever. E, inclusive, eu preciso dizer que o trabalho da Poppy foi uma coisa que me engatilhou pessoalmente, né, que pessoalmente mexeu comigo. Por quê? E aqui vai ser, nesse momento, né, aqui vai ser um desabafo meu, assim, sabe, da minha vida, da minha experiência. Eu cresci com a internet, assim como a maioria dos millennials. Eu cresci junto com esse surgimento da internet, com, né, esse boom de internet, a gente ter acesso a muita informação e coisa e tal. E eu fui uma das adolescentes que começou com fotolog, com blog, com todas essas coisas, entendeu? Tudo que surgia, assim, de rede social, eu meio que tinha um perfil. E uma das coisas que eu gostava muito na época era ter o meu Blogger, que eu nem sei se existe ainda, deve existir, mas é basicamente uma plataforma pra você ter o seu blog, onde você vai, enfim, desenvolver o seu blog. E na época eu amava, gente, assim, porque eu escrevia sobre as coisas que eu gostava, entendeu? Tipo assim, eu escrevia resenha de, não só de livro, né? Na época eu não era, assim, tão leitora. Mas eu escrevia, por exemplo, sobre uma banda que eu descobria. Porque na época, outra coisa que eu tive acesso foi ao MySpace, que eu nem sei, acho que muita gente nem conhece. O MySpace era era um tipo de rede social também, que tinham ali, né, pessoas que estavam divulgando suas músicas, né, as bandas que estavam se formando naquela época, que gravavam suas músicas e divulgavam no MySpace. Então eu acabei descobrindo várias bandas, assim, indie, sabe? Aquelas bandas independentes e tal, dentro do MySpace. Tem artista daquela época que eu sigo até hoje. Então, assim, eu ia falando, né, nesses blogs que eu criei sobre
tudo aquilo que eu gostava, né? Sobre várias experiências minhas de vida. Sendo que assim, gente, um adolescente, sabe? Criancinha e tal. Tipo, tava lá com meus 13 anos, sabe? Fazendo isso. E eu lembro que na época, inclusive, eu cheguei a compartilhar. Eu tenho uma lembrança vívida de compartilhar isso com um primo meu. E ele falando, nossa, você leva jeito e tal. Seria uma boa se você fizesse jornalismo e coisa e tal. E a vontade de fazer jornalismo, né? De fazer faculdade de jornalismo é uma coisa que eu passei boa parte da minha vida, sabe? Tendo esse desejo, assim. Mas em algum momento eu acabei abandonando essa ideia, fui fazer arquitetura e a ideia do jornalismo sempre ficou assim um pouco na minha cabeça, né? E até hoje eu fico às vezes pensando, será que eu tenho paciência pra fazer outra faculdade? Enfim, tudo isso pra dizer que eu me identifiquei muito com a Pop porque ela também, tipo assim, a profissão dela também surgiu de um hobby que era esse blog dela, né? Então eu me identifiquei muito com isso porque anos depois, né, eu acabei também criando um outro blog que se chamaria Palavras Radioativas, que originaria esse canal do YouTube, todas as minhas redes sociais, o meu trabalho atualmente com a internet. Então, basicamente, eu tive uma conexão muito forte com ela com relação a isso. E também, ao mesmo tempo, eu fiquei me lembrando dos momentos, sabe, dessa fase da minha vida em que eu sentava e escrevia textos e textos e textos sobre as coisas que eu experienciava, sabe? E é mais ou menos o que ela faz, sabe, no trabalho dela. Ela escreve artigos sobre viagens, sobre coisas que ela vivencia. E, né, foi por causa justamente desse blog dela, né, desse hobby que ela tinha de escrever, né? Era um trabalho que não era remunerado na época, né, mas ela escrevia sobre essas viagens low cost que ela fazia com o melhor amigo. E por causa disso, justamente, ela acabou tendo a oportunidade de trabalhar com essa revista. Então, enfim, ela nem chegou a cursar faculdade. Só, assim, esse parênteses gigante só pra dizer que eu me conectei muito com ela nesse sentido, sabe? Mas, enfim, voltando à história. A Pop, ela então trabalha nessa revista de turismo, ela tem um trabalho de sonhos, ela é bem sucedida, ela tem o seu próprio apartamento, ela conseguiu tudo aquilo que ela sempre quis, né? Que era sair da cidadezinha dela lá, de onde ela tem lembranças muito difíceis, né? Muito dolorosas, envolvendo bullying, envolvendo crescer, sabe? Com essas crianças ali, né? Enfim, tem várias lembranças dela que não são muito positivas do lugar de onde ela veio, então ela alcançou aquilo que ela queria, né? Ela tá morando em Nova York, tem a sua independência, mas ao mesmo tempo ela se sente exausta e ao mesmo tempo ela tem um sentimento de... É uma coisa que a autora aqui tá chamando de tédio dos millennials, que eu acho que é um termo que já vem de fora, né? Não foi a autora que inventou, ela trouxe pra cá, mas é essa falta de objetivo que muitas pessoas da minha geração, e eu também me incluo nisso, em alguns momentos vai sentir, né, do tipo assim, tá, a gente já conseguiu algumas coisas que a gente queria, mas ao mesmo tempo a gente se sente perdido no sentido do que vai acontecer agora, sabe? Depois que você já se formou, depois que você conseguiu o seu trabalho, e agora? O que acontece? Qual vai ser a próxima coisa que você vai ambicionar e que você vai se dedicar pra conseguir? Porque a vida inteira a gente passa, né, nesse constante pensamento de conquistar as coisas, de fazer... É um passo atrás do outro, né? Primeiro você sai da escola, aí você entra na faculdade, daí você tem que passar na faculdade, depois você, sabe, sai da faculdade e consegue um emprego. Então, são etapas da vida que a gente cresce aprendendo, que a gente precisa seguir pra poder ter certa coisa, certo tipo de vida na vida adulta. E daí, quando você chega nesse momento, muitas vezes você se pergunta, tá, mas e agora? A minha vida vai ser isso aqui pra sempre, né? Vai ser até eu morrer, eu trabalhar pra pagar as minhas contas, pra poder, enfim, comprar minha comida. Eu tenho que cozinhar minha comida todos os dias, porque senão eu não como. Então, assim, são questões, eu acho, da vida adulta contemporânea que a autora trouxe aqui pra esse livro que eu me identifiquei demais. E ela trabalha isso mais no início e também no final do livro, porque ao longo, né, do meio, né, entre o começo e o final do livro, a gente vai acompanhar um pouco sobre o relacionamento da Pop e o seu melhor amigo Alex. Acontece que a Pop e o Alex se conheceram na faculdade e eles se tornaram melhores amigos, e eles passaram a ter uma espécie de ritual, vamos colocar assim, em que todos os anos eles viajam, eles fazem uma viagem juntos de férias. Então, é muito daquela coisa da amizade mesmo, eles fazem viagens low cost, e a partir daí também surge, né, o blog da Pop, em que ela vai falar sobre essas viagens, coisa e tal. E a coisa vai todo ano ali, né, crescendo, indo pra algum lugar diferente, eles visitando lugares diferentes, conhecendo coisas diferentes e tal, tudo ali dentro dos Estados Unidos mesmo. E o livro todo ele é narrado intercalando essas viagens, né, que aconteceram verões atrás, e o presente, que é um momento em que eles não estão... A amizade deles não tá tão boa quanto foi, sabe? Eles estão afastados, eles não conversam mais tanto quanto conversavam antes. Aconteceu alguma coisa ali que abalou essa amizade e a Pop decide que o objetivo dela vai ser, então, ter novamente esses momentos com esse amigo, que são momentos em que ela se sentia realmente viva, que ela se sentia realmente feliz por estar dividindo esses momentos com o seu melhor amigo. Então ela vai tentar se reaproximar dele nesse verão, fazer uma outra viagem, né, junto com ele, pra poder ter realmente esses momentos de novo com ele, né, e se reaproximar. E a gente vai ver, né, a história intercalando entre o presente, eles
meio que tendo essa dinâmica de se reaproximar, e o passado, que é quando a gente vai conhecer ali essa amizade, como que tudo surgiu e como que as coisas foram acontecendo verão após verão até chegar nessa ruptura, né, nesse momento, esse ponto de não retorno em que a amizade ficou transformada. Ao longo da leitura, então, a gente vai acompanhar essa amizade muito legal, né, a gente descobre como tudo isso acontece, como que tudo vai crescendo, a gente vai ver eles vivendo situações diferentes, a gente vai ver que eles são pessoas realmente muito diferentes uns dos outros. O Alex, ele tem aquele espírito de velho. Eu me identifiquei muito com ele nesse sentido, sabe? Que é o idoso no corpo do jovem, sabe? E a gente vai entender do porquê que ele tem essa personalidade, a gente vai entender que isso é algo muito mais profundo, que tem a ver com o passado dele, com a família dele, com as responsabilidades que ele precisou ter desde muito jovem. E a Poppy é o oposto, né? Ela é uma pessoa que quer se aventurar, ela, enfim, não se importa muito em correr riscos, ela é bem o oposto dele, e é aquela coisa do oposto que se atrai, sabe? Eles dão certo enquanto amigos, mesmo um sendo muito diferente do outro, eles vão viver momentos muito inesquecíveis, assim, únicos, né, nessas viagens. Ao longo do tempo a gente vai ver eles se relacionando com outras pessoas, né, eles tendo seus namorados, suas namoradas, e enfim, né, os relacionamentos iniciando e acabando, e um sendo o apoio do outro em muitos momentos difíceis. Então, assim, aquela coisa de uma amizade muito legal que a gente vê surgir e crescer com o passar dos anos. Mas, ao mesmo tempo, em vários momentos, assim, né, a gente vai ver a Poppy, pelo menos, porque a leitura é pela perspectiva dela, a gente vai ver a Poppy pensando naqueles 5% que ela fala, né? Os 5% que surge na cabeça dela de ela pensar, mas e se, né? E se rolasse alguma coisa entre eles, né? Alguma coisa a mais, assim, tipo, ela nunca enxergou ele realmente de uma forma amorosa, vamos dizer assim, mas ela de vez em quando se questiona, né? Mas e se, né? E se surgisse alguma coisa? Então a gente vê que esse e se, ele meio que surge em alguns momentos, e os 5% às vezes ele dá um tantinho a mais, sabe, ao longo da leitura. E é claro que em algum momento aqui a gente vai ver, né, essa amizade se tornando algo mais, porque afinal de contas a gente tem aqui sim um romance entre amigos. E, enfim, gente, eu gostei muito que a autora trabalhou o relacionamento deles de uma forma muito saudável, e ela traz esse resgate dessa amizade por parte da Poppy, né, esse desejo muito forte dela querer resgatar essa amizade, por alguns motivos que vão além do sentimento dela, né. Tudo isso vai ter muito relação com o que ela vai descobrir sobre si mesma, né, quando ela para refletir sobre o que ela sempre quis pra vida, sobre o ponto em que a vida dela chegou, sobre tudo que ela conquistou e coisa e tal, ela começa realmente a entender certas coisas que ela antes não entendia, e isso vai levando ela cada vez mais a se aproximar mais uma vez do Alex e a querer arriscar tudo pra, enfim, pra que esse relacionamento evolua, sabe? Sendo que, tipo, a gente vê em vários momentos da leitura ela tendo um medo muito grande de, vamos dizer assim, arriscar essa amizade, né? Porque ela tinha muito medo de que, tentando ter um relacionamento amoroso com o Alex, né, e além da amizade, ela pudesse perder a amizade. Então isso foi também o que muito freou ela, né, em muitos momentos, de ela ter tanto medo de perder ele que ela preferia, na verdade, não arriscar a amizade e não tentar algo mais, sabe? Gente, foi um livro muito gostoso, eu gostei muito, muito, muito da leitura. É aquele tipo de leitura fluida, rápida, gostosa de ser feita, sabe? E que vai trazer também algumas temáticas muito interessantes aqui pra leitura, não só pela parte da Poppy, mas também pela parte do Alex, né? Toda essa questão da responsabilidade que ele teve desde cedo com a família, muita autocobrança, coisa e tal. Então foi uma leitura que funcionou muito bem pra mim, eu gostei demais do livro, eu não amei tanto quanto Leitura de Verão. Leitura de Verão ainda é meu favorito, mas ainda assim esse aqui foi uma leitura muito gostosa, que eu recomendo muito pra vocês. No momento que eu gravo esse vídeo, o e-book, né, do De Férias com Você, a versão brasileira, tá por R$ 9,90, então vou deixar aqui na descrição. Espero que eu consiga ter convencido vocês, né, a fazerem essa leitura e que vocês gostem também, tanto quanto eu. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Na verdade, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que eu comentei nesse vídeo, o que você achou dessas leituras, o que você achou das minhas experiências, se você ficou com vontade de ler, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou me despedir de vocês aqui nesse vlog, porque finalmente consegui aí bater, né, essa metinha aí dessa maratona. Ficou faltando um livro só que eu não consegui ler, que foi o livro 2 da série Mostra-me Três Cinzas, que eu ainda vou tentar ler mais pro final do mês. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por todo o apoio de vocês, galera, por tudo, tudo, tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!